Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos por tudo quanto o Senhor já falou conosco nessa celebração. Graças te damos por todos quantos, em ato de fé e de fidelidade, depositam, muito mais do que recurso, depositam vida e confiança diante do teu altar. Que o Senhor abençoe os celeiros dos teus filhos e conceda a graça à tua igreja. Ajude-nos a administrar aquilo que conosco fica. Pai, abençoa-nos agora na leitura da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Versículo 15 de Êxodo 33. Vou pedir a gentileza de que você mantenha a Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos analisar outros versículos, mas o ponto de partida é Êxodo 33, 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Vamos todos juntos, a depender da sua versão? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a importância da presença de Deus. Precisamos primeiro fazer uma diferenciação de conceitos. Nós não estamos tratando aqui da onipresença de Deus. O fato de que Ele, como atributo indiscutível da sua divindade, está presente em todos os lugares, preenche o espaço, está em todos os ambientes. As igrejas que estão tendo culto agora, numa quinta-feira à noite, tanto quanto Deus está aqui, Ele está nas mais variadas igrejas, que nesse momento se reúnem em nome dEle. Nas tantas pessoas que nos acompanham, nos seus lares nesse momento, ao passo que Ele está aqui, Ele está aí, Ele é onipresente. Mas não é dessa presença que eu estou falando. Não é do fato de que Deus, sendo Deus, e tendo como atributo a onipresença, faz-se presente nos ambientes onde o seu nome é invocado, ou faz-se presente na extensão da obra criada. Porque o atributo da onipresença divina é isso: o poder que Deus tem de fazer-se presente na extensão da obra criada. Ele, como Criador absoluto de todas as coisas, tem o poder de fazer-se presente em toda a extensão da obra criada. No alto das maiores cachoeiras, no pico dos mais elevados montes, no fosso dos maiores cânions e abismos. Não é que diz o Salmo 139? Se nós tomarmos as asas da alva, teremos uma grande constatação. Lá no alto, nós vamos encontrá-lo. Mas, se resolvermos fazer da nossa cama a profundeza de um abismo, vamos ter uma outra notícia: que lá na profundeza do abismo, Ele vai estar na beirada da nossa cama. Ele é onipresente. Mas não é dessa presença que eu quero falar. Não é desse atributo. Porque o fato dele estar presente em todo lugar não significa
que a manifestação da presença dele será algo pontual, definitivo, sobrenatural e misterioso. A presença dele e a manifestação da presença dele são coisas distintas. Por exemplo, eu quero falar nessa noite sobre a presença manifesta de Deus, sobre a presença do favor de Deus, como Deus se manifestando na sarça ardente, como Deus se manifestando no sangue do Cordeiro, protegendo lá na morte dos primogênitos, como Deus se manifestando na nuvem que acompanhava o povo de dia e na coluna de fogo que acompanhava o povo de noite. A presença manifesta de Deus. Quando você se dá conta de que aquilo que você está sentindo, de que aquilo que você está percebendo, não é apenas o fato de que Ele está ali, mas Ele está ali se movimentando na sua vida. Ele está ali tomando parte de você. Ele está ali se movimentando em você. Bem, de uma forma muito prática, eu posso explicar isso a você. Nós temos várias pessoas aqui nessa noite. E é bem provável que uma parte de nós possa, daqui a alguns minutos, sair por aquela porta da mesma forma que entrou. Sem uma alteração substancial na vida. Como alguém que veio, sentou-se num ambiente relativamente confortável, ouviu uma gente cantar e ouviu um discurso, uma palestra. E foi. Mas o fato de que um coletivo de gente entrou aqui e não participou de um culto, mas para ele ou para ela, isso foi uma reunião social com um palestrante e um coral, não significa que Deus não estava aqui, porque Ele está. Ele é onipresente. Mas significa que essa pessoa não se apercebeu, não sentiu a presença manifesta de Deus. Isso acontece em todos os cultos. De tantas pessoas que chegam aqui, algumas terão a vida marcada, sensibilizada, tocada, e sentirão Deus agindo nelas. Chegarão aqui com as suas dores, com seus dilemas, com as perturbações da mente. Num mundo como esse que nós estamos vivendo, quem não tem algum nível de perturbação na mente? De angústia na alma, de nó na garganta, de aflição. E parece que tem épocas da vida que tudo chega junto. Mas aí você se concentra em Deus. E parece que aquilo que o Salmo 23 chama de refrigério da alma passa por você. A sua alma é refrigerada. Uma paz inexplicável começa a perpassar pelos órgãos do seu corpo. E por mais que a situação ao seu exterior seja tumultuada, o casamento vai mal, a família está com problema, o filho está com problema, o relacionamento do trabalho não está bom, parece que você foi tomado por um refrigério, foi tomado por uma paz, e há uma concentração especial sobre você. Parabéns, você está sentindo a presença manifesta de Deus. Isso acontece todos os dias. E mais, você não precisa estar num culto para isso acontecer. Isso pode acontecer no quarto da sua casa. Isso pode acontecer na sala da sua casa. Isso pode acontecer quando você vai ao banheiro da sua repartição chorar por conta de um chefe truculento, por conta de um colega de trabalho desleal. Isso pode acontecer depois de uma reunião difícil, quando você se tranca no carro para chorar. Isso pode acontecer dentro de um ônibus. Depois de uma jornada exaustiva de trabalho, a hora de você chegar na sua casa, a presença manifesta de Deus pode encontrar a sua vida em qualquer ambiente, inclusive nesse. Mas o meu ponto é, em todos os lugares, Deus estará presente, porque Ele é onipresente. Ele está aqui. Mas é possível que você entre e saia,
sem senti-lo, sem ser tocado. Eu quero lhes apresentar à luz desse texto a presença manifesta de Deus. Há uma presença de Deus que pode inundar o seu coração. Há uma presença de Deus que pode tomar todos os seus sentidos. Há uma presença de Deus que pode refrigerar a sua alma. Há uma presença de Deus que pode acalentar o seu espírito. Há uma manifestação de Deus, como Ele apareceu na sarça ardente, como Ele apareceu na coluna de fogo, como Ele apareceu na coluna de nuvem. Há uma presença de Deus especial, reservada para aqueles que o buscam. E é disso que Moisés está falando. Senhor, se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Ora, o que Moisés está dizendo? Moisés não é apenas um conhecedor de Deus, Moisés escreveu a Torá. Isso que nós estamos lendo aqui essa noite foi Moisés que escreveu. Toda a teologia sistemática formada, tudo que nós estamos aqui conjecturando acerca do Todo-Poderoso, é porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então Moisés sabe que Deus é onipresente, sabe que Deus está ali no Egito, que Deus está ali no outro lado, na fronteira, Deus está em Canaã, Deus está no Monte Nebo, na Jordânia, Deus está na terra prometida. Moisés sabe que Deus está em todo lugar. Mas não é da onipresença de Deus que o Moisés está falando. Moisés quer a presença manifesta de Deus. Não é apenas saber que existe um Deus que está em todo canto. É um Deus que está comigo. Porque saber que Deus está em todo canto não resolve o meu problema. Eu preciso saber que Ele está comigo. Assim como saber que há um Deus que enxuga todas as lágrimas não resolve o meu problema. Eu preciso que Ele enxugue as minhas. Saber que o Espírito Santo conforta não resolve o problema de ninguém. Eu preciso ser confortado pelo Espírito. A teoria e a prática, no que diz respeito à experiência da fé, são coisas que têm uma separação de um abismo. Então saber que Ele é onipresente não resolve o problema de ninguém. Eu quero a presença dEle comigo. E eu quero saber que Ele está aqui, em mim. Bem, sua Bíblia está aberta? Aí você pode responder, no caso. Ok. Então olha o que Moisés diz no verso 15. Se a Tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o povo que Moisés lidera é um povo de dura serviço, é um povo desobediente, é um povo ingrato, é um povo idólatra. E Deus diz assim, olha, eu não vou voltar com a minha palavra não, esse povo vai herdar a terra, só que olha, o comportamento desse povo está muito hostil, o comportamento desse povo está muito rude, eu não vou junto, vocês vão ter a terra, vocês só não vão me ter. Aí o Moisés diz, não adianta. Sem o Senhor a gente não quer a terra. E aí Moisés nos traz lições preciosas, que eu peço que você tome nota, se não com papel e caneta, nas tábuas de carne do seu coração. Em primeiro lugar, versículo 2 deste capítulo 33. Eu enuncio o seguinte. O anjo, sem a presença de Deus, não é o suficiente. Um anjo sem a presença de Deus não é o suficiente. Olha o que diz o verso 2. Eu enviarei um anjo adiante de ti. Sabe o que Moisés disse? Deus, com todo respeito, para mim não serve. Deus está sendo categórico. Por causa da desobediência do povo, eu não vou junto. Vocês vão herdar a terra, mas eu vou ficar do lado de cá. Mas como eu fiz uma promessa para vocês, eu vou enviar um anjo.
Moisés diz o seguinte: o anjo não serve, a gente precisa do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, um anjo não é pouca coisa não. A Bíblia diz que um anjo matou 185 mil soldados assírios. Um anjo. Já imaginou? A Maria Madalena, quando vai ao sepulcro vazio, ela está chorando, inconsolável, e ela vê 2 anjos. Você está passando numa rua escura, à noite, num ambiente problemático. Se você está à véspera de ser assaltado, não precisa de 2 anjos. Se aparecer um, Maria Madalena viu 2. Continuou chorando. A ideia do anjo aqui no Antigo Testamento é um ser divino, poderoso. Um anjo sozinho derrubou 185 mil soldados assírios. Então Deus disse assim: eu não vou, mas para garantir que vocês entrem na terra, eu vou enviar um anjo adiante de vós. Moisés diz assim: não serve, se não for o Senhor, não serve. Sabe qual é a conclusão? Um anjo sem a presença de Deus não é o suficiente. Não há nada que substitua a presença de Deus. O anjo não substitui, um pastor não substitui, uma tia de oração não substitui, um culto de domingo não substitui, ser membro de uma igreja não substitui, assistir 3.500 pregações no YouTube não substitui, participar de 7.000 conferências não substitui, ouvir louvor o dia todo dentro de casa não substitui. Parte da realidade espiritual não substitui o todo. É isso que Moisés está dizendo. O Senhor pode mandar o anjo mais forte que o Senhor tiver aí. A gente quer é o Senhor. Isso é uma coisa linda. Isso é extraordinário. E tem gente que se contenta com um pastor. Tem gente que se contenta com uma igreja. Tem gente que se contenta com YouTube. Tem gente que se contenta com uma conferência. Dá a vida para pagar caro para ir numa conferência. Tem gente que se contenta em ir atrás de um pregador. Moisés está dizendo aqui: o Senhor pode mandar o anjo matador de assírios. Para mim não serve, eu quero é o Senhor. Isso é um grande alerta para nós. Nada substitui a presença de Deus. Você pode ir no melhor culto do mundo, na igreja mais avivada do mundo, no lugar mais bonito do mundo, com as pessoas mais competentes do mundo, e não sentir nada. Porque nada substitui a presença de Deus. Segundo lugar, ainda no verso 2, anote o seguinte: vitória sem a presença de Deus não é o suficiente. Vitória sem a presença de Deus não é o suficiente. Enviarei um anjo adiante de ti, aí diz mais: lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Quer dizer, eu vou dar vitória para você, Moisés. E não é uma vitória só não. Você vai ganhar dos cananeus, você vai vencer sobre os amorreus, você vai derrotar os heteus, você vai vencer os ferezeus, você vai vencer os heveus e os jebuseus. É uma vitória implacável, invicto. Aí o Moisés diz assim: não serve para mim, Senhor. Se o Senhor não foi comigo, esse tanto de vitória aí para mim e nada é a mesma coisa. Vencer sem a sua presença não faz sentido para mim. Sabe qual é o princípio? Vitória sem a presença de Deus não é o suficiente. Conhece aquela história do ganhou, mas não levou? Na minha época de judiciário ainda, eu lembro muito disso. A pessoa ficava 20 anos aguardando um processo na justiça. Aí no final o juiz dizia: o fulano vai ter que te pagar 100 mil. A pessoa diz: graças a Deus, hoje é o dia da vingança, hoje é o dia da justiça. Até que enfim, aí o fulano não tinha os 100 mil para pagar, ou tudo dele está no nome de terceiro. Isso não acontece
muito, né? Mas naquela época, estou falando de 10 anos. Aí o juiz ia atrás dos bens do fulano para pagar os 100 mil, não acha. Procura uma casa, não tem. Procura um carro, não tem. Dinheiro na conta, não tem. Faz constrição no salário, não tem. Trabalhador informal. Aí a pessoa tem lá uma sentença. Fulano tem que te pagar 100 mil. O fulano não tem 100 mil, o fulano sumiu. Sabe qual é o nome disso? Ganhou, mas não levou. É isso. Vitória sem a presença de Deus é o famoso ganhou, mas não levou. Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Conquistou, ganhou, obteve, maximizou todos os seus prazeres por todos os poros possíveis e imagináveis. Entregou-se à vida, porque, irmãos, olha, o choque de maturidade existencial à luz das Escrituras Sagradas, não estou falando de psicologia, de terapia, de sociologia, estou falando das Escrituras. O choque da maturidade existencial à luz do Evangelho é quando nós deixamos de ser movidos pelos nossos sentimentos e passamos a ser movidos pelas nossas decisões. É isso que diferencia os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Porque os meninos, eles vivem pelo que sentem. Qual é a origem de um adultério? É porque começou a sentir o que não devia, por quem não devia, e entregou-se ao sentido, sentir. Homens não adulteram, meninos adulteram. Mulheres não adulteram, meninas adulteram. Entendam a minha terminologia? Para tratar de um salto de maturidade existencial. Porque a fidelidade é uma decisão. Eu decido não me mover pelo que sinto. Ah, mas agora eu vou destruir toda a minha família porque eu não sinto mais nada. Não, a gente não se move pelo que sente, a gente se move pelo que decidiu. A gente tem compromisso de pacto. É esse o salto existencial. A gente decide, ao invés de sentir. E as pessoas que vão construindo a sua vida baseada naquilo que sentem, começam a decidir mal. E vão decidindo mal e construindo a sua vida no movediço. E por incrível que pareça, às vezes, sob a ótica humana, dá certo. Essas pessoas ficam ricas, essas pessoas têm acesso aos corredores do poder, essas pessoas moram em boas casas, andam em bons carros, têm viagens, essas pessoas prosperam, essas pessoas ganham o mundo, mas perdem a alma. Ganharam, mas não levaram. Vitória sem a presença de Deus não é vitória. Cuidado para não chegar no topo da pirâmide sozinho. Você ganhou o argumento, mas perdeu o amigo. Não adianta. Esse dia eu estava conversando com um colega meu, pastor, e me veio a resposta na ponta da língua. Ah, meus irmãos, o argumento estava pronto. E humildade à parte, eu estava certo. Não, mas rigorosamente certo. Só que o meu colega não estava pronto para ouvir o que ele tinha que ouvir. Eu ia ganhar a discussão e perder o amigo. Eu me calei. Foi a melhor coisa que eu fiz. Dias depois, ele me procurou pedindo uma opinião. E aí você toma cuidado ao pedir a opinião de alguém, porque aí você abriu. Aí, meu irmão, não tem condições.
Se você se omitir, é pecado. Aí eu disse, provei o ponto e preservei o amigo. Às vezes você ganha um argumento, mas perde o amigo. Tem gente que não gosta de perder argumento. Às vezes é melhor perder o argumento. Melhor perder. Por que você tem que ganhar tudo na vida? Às vezes é bom perder. Mesmo estando certo, às vezes é melhor perder. Até porque a vida de quem só experimenta vitória deve ser uma vida muito insalubre, ruim. A vida tem que ter um fracasso de vez em quando. Para ter dormir, respirar e querer vencer no outro dia. Não vale a pena ganhar argumento e perder o coração das pessoas. Às vezes é melhor perder o argumento. Senão é o famoso ganhou, mas não levou. Ganhou a briga, perdeu a esposa ou o casamento. Ganhou a briga, mas a família perdeu. É melhor perder a briga. Quem aqui orou a Deus como eu orei, dizendo, Senhor, me dê a mulher certa para casar? Quem fez essa oração? Eu fiz. Senhor, eu quero a mulher certa para casar. Deus me ouviu. Minha mulher está sempre certa. Deus é maravilhoso. Deus não tem aquela música? Deus não rejeita a oração. Falei, Senhor, quero a mulher certa. Deus me deu uma mulher, está sempre certa. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Não adianta, irmãos, você ganhar e não levar. O que Moisés está nos ensinando? Que ter vitórias sem a presença de Deus não vale a pena. Deus está dizendo assim, você vai vencer todos os exércitos inimigos, eu só não vou junto. Deus diz assim, Moisés diz assim, pois eu prefiro perder para todos os exércitos inimigos e ter o Senhor comigo. Louvado seja Deus. Terceiro, verso 3 de Êxodo 33. Provisão sem a presença de Deus não é o suficiente. Provisão sem a presença de Deus não é o suficiente. Diz mais Deus para Moisés, sobe para uma terra que mana leite e mel. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu vou te dar um anjo, eu vou derrotar todos os inimigos que estão lá, e quando você chegar na terra vai ter fartura, vai ter mel, vai ter leite. Porém, eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Quem está entendendo o texto? Sim ou não? Eu vou te dar um anjo, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, eu vou te dar provisão, grana, dinheiro, sustento, comida farta. Eu só não vou junto. Moisés diz, não quero. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Sabe o que Moisés está nos ensinando? Que a porção mais farta da provisão divina, que o cheque mais gordo vindo do banco celestial, que a mesa mais farta, sem a presença de Deus, não vale nada. Nós precisamos da presença manifesta de Deus. Morar na casa mais confortável, sem a presença de Deus, não vale nada. É melhor uma palafita onde Deus se manifesta, do que uma cobertura onde Deus não foi consagrado. Bem, agora nós podemos chegar ao versículo 13, 14 e 15 para concluirmos. Verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça
e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. E respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Bem, o último movimento que nós precisamos fazer diante desse texto, para concluirmos o sermão dessa noite, é: por que Deus agora resolve ir com o povo? Deus disse: vou enviar o anjo, vou derrotar os inimigos, vou dar leite e mel, mas eu não vou. Aí Moisés fala alguma coisa para Deus, que Deus agora, você acabou de ler, no verso 14, diz: não, tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vejamos o que Moisés disse para Deus. Primeiro, Moisés disse para Deus: que eu encontre graça aos teus olhos. Verso 13. Se achei graça aos teus olhos. Sabe o que isso significa? Deus, olha para mim, não pelo que eu sou, mas por quem o Senhor é. Porque se o Senhor olhar para mim pelo que eu sou, o Senhor não vai encontrar nada que vale a pena o Senhor ir comigo. Se o Senhor olhar para mim pelo povo que eu lidero, se o Senhor olhar para mim pelo conjunto das minhas ações, o Senhor só vai encontrar reprovação pessoal. Então olha para mim com o olhar da tua graça, se eu encontrar graça aos teus olhos. Essa é a oração que eu e você precisamos fazer. De vez em quando acontece coisa ruim na nossa vida, e a gente que procura andar certinho na cartilha da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus por isso, a gente logo fala com Deus: Deus, eu tenho sido tão fiel nos teus caminhos, Deus, eu tenho buscado a tua presença, Deus, eu tenho investido na tua obra, Deus, eu sou fiel nisso, Deus, eu sou fiel naquilo, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Oração errada, oração de fariseu. Oração certa é: Senhor, que eu encontre graça aos teus olhos, que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor olhe para mim com o teu olhar de graça, porque se o Senhor olhar para mim por mim mesmo, o Senhor só vai encontrar reprovação, mas se o Senhor olhar para mim com um olhar de graça, o Senhor vai atender o meu pedido. Segundo, o que Moisés diz? Rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Claro, não é fácil para esse homem liderar esse povo. Não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha jornal dando notícias de previsão de tempo. Tinha um povo reclamando. Moisés tinha que acomodar uma série de interesses, reclamações, problemas interpessoais, intrigas, murmurações, insatisfações constantes. Chegava momentos da caminhada de Moisés que ele não sabia se ele estava indo na direção certa. Então ele olha para Deus e diz assim: Senhor, me faça conhecer o teu caminho. Tem muita gente dizendo para onde eu devo ir. Chegava o pessoal do grupo A e dizia assim: Moisés, a gente precisa ir para ali, ó que planície verdinha. Aí chegava o pessoal do grupo B e falou: Moisés, é melhor a gente ir para o outro lado mais montanhoso, para a gente se esconder do mico-leão dourado. Aí chegava o pessoal do grupo C e: Moisés, é melhor a gente ficar aqui mesmo, o povo está cansado. Aí chegava o pessoal do grupo D e falava: não, Moisés. Aí chegava o pessoal do outro partido e dizia: não, Moisés, a gente precisa matar. Aí depois chegava o pessoal do outro partido e dizia: não, Moisés, a gente precisa morrer. Não, Moisés. Aí Moisés olha para Deus e diz: Senhor, no mundo de tantas vozes, me faça saber o teu caminho. Ele diz mais: para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer o Senhor, mais do que saber o seu nome, porque Deus já revelara o nome dele a Moisés capítulos anterior, no livro anterior. Deus vem construindo a sua história. E Deus agora ouve de Moisés uma das coisas que Deus mais gosta de ouvir dos seus filhos: eu quero te conhecer,
Eu quero conhecer o Senhor. E por fim, considera que essa nação é o teu povo. Rebeldes são, dura cerviz são, cheio de inadequações pessoais, de crises existenciais são, mas Senhor, é o teu povo. Como é que o Senhor não vai junto? Aí Deus viu tanta sinceridade no coração do Moisés, que o que ele fala? Verso 14, tá bom Moisés, esse tá bom Moisés é por minha conta. Ele diz assim, respondeu-lhe, verso 14, a minha presença irá contigo. Estou indo, irmão. Estou indo, meu filho. Pode parar com a sua preocupação. Eu vou. Aí, chegamos então ao versículo 15, que deu início ao sermão, com ele eu concluo. Moisés diz, então tá bom, Senhor. Sabe por quê? Porque se a tua presença não vai, eu não quero sair daqui. Não adianta anjo, não adianta vitória, não adianta dinheiro. Eu quero é a tua presença. Tendo a tua presença, eu posso seguir. Vamos lá? Um anjo sem a presença de Deus não é o suficiente. Vitória sem a presença de Deus não é o suficiente. Provisão sem a presença de Deus não é o suficiente. A nossa suficiência é a presença de Deus. E a minha oração é que numa noite de quinta, como essa, todos nós aqui possamos sentir a presença de Deus. Saber que Ele está aqui, todos nós sabemos. Mas saber que Ele está aqui não resolve o problema de ninguém. Eu quero te convidar a sentir, a saber, a perceber que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Diz Atos 17, 28. Ele está aqui, mas Ele quer estar em você e agindo em você. Que a presença de Deus te dê um toque especial nessa noite, em nome de Jesus. Queira se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos louvar o Senhor. Pai, aplica a Tua palavra no nosso coração. Nós somos tão pequenos e tão dependentes de Ti. E dá-nos o sentimento de urgência pela Tua presença. Dá-nos o sentimento de necessidade da Tua presença. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Nós temos tantas deficiências, tantas insuficiências, mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Mas nessa noite nós temos um pedido só: que a Tua presença tome conta de cada um dos nossos sentidos, que a Tua presença nos invada, que a Tua presença nos inunde, que a Tua presença seja o nosso alimento. Ó Deus, nós precisamos da Tua presença mais do que do ar que nós respiramos. A nossa alma tem sede de Ti. Assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, a nossa alma suspira pelo Senhor. Dá-nos fervor pela Tua presença. Livra-nos de uma fé automática, de uma vida sem fervor, de entrarmos e sairmos do ambiente do culto as mesmas pessoas, sem sentirmos o toque do Senhor. Não, nós sabemos que o Senhor está aqui e sabemos que o Senhor se movimenta em nós, dentro de nós e através de nós. Ó Pai, completa a Tua palavra em cada coração, pois nós precisamos de Ti. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Cristo Filho e o poder do Espírito Santo abençoe essa igreja tão linda aqui reunida
toda a igreja do Senhor, tantos irmãos que nós nem nunca vimos o rosto, mas que estão aí em tantos lugares espalhados na terra, desde agora, para sempre, e que nunca nos falte a tua presença.